Após se reunirem, Tenka confirma o recebimento do relatório da Comandante Suprema, onde ela ordena que os esquadrões se ajudem. Yashiro cita ter ouvido que a segunda no comando do 7º Esquadrão havia desmaiado após um único golpe, mandando Himari retornar para casa, pois aquilo era patético. Para Tenka, aqueles Shukis não eram comuns. O 3º Esquadrão havia os enfrentado 2 vezes. Kyoka entende o porquê deviam se ajudar, mas Yashiro continua suas provocações direcionadas a Himari, agradecendo a ajuda, porém nem todos confiavam em sua equipe, pois estavam preocupados que um dos membros pudesse atrasá-los. Vendo o estado de sua companheira, Kyoka decide avaliar a capacidade das equipes, sugerindo uma partida entre seus esquadrões. Yuki imagina ser uma partida esportiva, porém aquilo seria uma disputa de força. Tenka aceita a proposta, decidindo retornar quando sua equipe estivesse completa, se despedindo especificamente de Yuki. Tem coisa aí, hein? Himari pede a ajuda da comandante, olhando fixamente para Yuki. Ela aceita, porém aquilo seria fisicamente exigente para Himari, então ela devia se esforçar nos treinos. E com uma expressão furiosa, ela reivindica Yuki como seu servo, deixando ele sem entender o que estava acontecendo. Durante o almoço, elas elogiam a comida de Yuki. Himari admite que, para um dono de casa, ele era excelente, porém Yuki ainda queria saber como ele acabou virando seu servo do nada. Kyoka avisa que seria um combate simples. Dessa vez, ela viu como a irmã de Himari a tratou, então seria uma oportunidade perfeita de arrebentar uns traseiros. Em direção ao campo, Yuki insiste em saber por que se tornou o servo de Himari. Ela revela que transformar parte do seu corpo não era sua habilidade real, mostrando uma carta da comandante. Yuki pensa que ela esteja jogando algum tipo de jogo, porém aquela era a habilidade verdadeira de Himari. Ela podia aprender as habilidades de outras pessoas, escolhendo através do seu telefone e implementando em si mesma. Yuki estava preocupado se ela conhecia o contra da habilidade da comandante. Ela apenas sabia que era fisicamente exigente, mas isso não importava, desde que ela consiga derrotar sua irmã. Alguns Shukis aparecem. Ela ativa a habilidade em Yuki, que assume uma forma diferente. Ele consegue desviar e contra-atacar com facilidade, notando que era mais rápido do que com a comandante. Porém, ele era mais fraco em força, decidindo usar a velocidade a seu favor, derrotando todos os Shukis. Após o treino, ele pergunta por que escolher justo aquela habilidade com tantas opções. Himari queria que ele fosse útil de alguma forma, mesmo sendo homem. De repente, ela levanta sua saia sem entender o que estava acontecendo. Yuki revela ser o preço da habilidade da comandante. Ela não entende porque não consegue se mover, pedindo que ele não olhe. Porém, se ele não olhar, ela continuaria na mesma posição até a recompensa ser entregue. Então ela tira tudo de uma vez e se joga em cima de Yuki. Eita, eu diria que alguém está se dando muito bem, hein? Após o constrangimento, Yuki sugere que deviam tentar uma habilidade diferente. Porém, Himari também tinha um contra em sua habilidade. Quanto mais ela usa a cópia, mais ela se torna inútil. Por exemplo, se usar a habilidade de Chuchu, a única coisa que aumentaria seriam seus balões. Ela se abre sobre sua família. Eles eram pessoas influentes com grandes conquistas em Mato. Suas irmãs eram bem-sucedidas, então tinham grandes expectativas para ela, que sempre se esforçava demais antes dos eventos e acabava machucada ou doente. Por isso, nunca conquistou nada, mesmo com sua habilidade apelona. Ela foi considerada um fracasso. Essa seria a oportunidade perfeita para mostrar que estavam erradas, exigindo que Yuki ajude de bom grado. Assim, ela poderia se tornar uma versão melhor de si mesma ao vencer Yashiro. Mas ainda faltava algo. Um golpe tão poderoso que desse um fim ao inimigo com um único ataque. Yuki percebe que não fez nada além de atacar sem pensar, decidindo ser mais estratégico, pois ele também tinha motivos para se tornar mais forte. Mas ao descobrir que Yashiro podia controlar o tempo, ele mal consegue imaginar como derrotaria alguém assim. Enquanto isso, Yashiro já estava contando vantagem, pensando no que ela faria após vencer sua irmã. A estratégia de Himari era esperar sua irmã parar o tempo, pois ela ficaria cansada ao usar sua habilidade algumas vezes. Yashiro precisava fazer uma pose antes de parar o tempo. Eles teriam uma luta difícil, mas Yuki entende que devem se mover ultra rápido antes que ela possa se mover. Himari manda ele canalizar sua energia nas pernas. Yuki testa sua nova técnica no Shuki que acabou de aparecer, porém quanto mais rápido, menos poder de ataque ele tinha. Após finalizar o monstro, Yuki recebe um carinho na cabeça como recompensa. Kyoka aparece para ver o treinamento, se impressionando com o resultado de Himari, lembrando que ela não devia se esquecer qual era a essência da sua habilidade. Após isso, Himari sobe nas costas de Yuki. Ela ficaria montada em suas costas durante toda
toda a partida de exibição. Ela havia entendido que a habilidade da comandante exigia dominar seu servo, então ela não podia ficar sentada observando, mas sim devia tratá-lo como sua mestra. Ela manda ele canalizar sua força nas pernas, mas dessa vez algo diferente acontece. Yuki sente que havia mais poder fluindo em seu corpo. Quando um Shuki aparece, Himari ordena que ele ataque. Yuki avança conseguindo abrir um buraco através do Shuki, se impressionando com o que conseguiu fazer. Mais Shukis aparecem no campo, e após todos serem eliminados, Yuki estava acabado. Enquanto Himari pontua que precisavam melhorar, ela retira seu uniforme, admitindo que essas recompensas eram indecentes. Mas pelo menos funcionou para fazer o Yuki se empolgar para continuar treinando. Os dias se passam, eles estavam cada vez mais fortes, eliminando ainda mais rápidos os Shukis. Chega o grande dia. Tenka retorna com sua equipe. Chuchu e Himari estavam nas termas. Chuchu estava interessado em saber quando eles terminariam seu acordo, lembrando que Yuki pertencia à comandante, além de ser uma habilidade fisicamente exigente. Mas a gente sabe por que a Chuchu quer eles separados. A garota de cabelos laranja entra nas termas. Ela estava cansada da viagem, então decidiu relaxar um pouco. Himari a apresenta como uma casa Sahara. Era raro encontrá-la, já que ela era uma garota caseira. Chuchu acha ela engraçada por mal ter chegado e já dormir por ali. Após o banho, elas dão de cara com Yashiro, que continua menosprezando sua irmã. Após Yuki aparecer, Yashiro se retira, pois ela estava apenas adiando o inevitável. Ele faz Himari se lembrar que treinaram pra caramba, então ficaria tudo bem. Ela acha ele arrogante demais para um simples servo, afirmando que venceriam. Do lado de fora, eles recebem plaquinhas de tábua para escrever seus nomes. Aquilo ativaria a habilidade de Bizengina, que criaria uma barreira permitindo apenas a entrada de quem tivesse seu nome na tábua, além de curar qualquer dano durante o combate. Bizen se apresenta como a árbitra da partida e ativa sua habilidade. Ela acredita que aquilo seja um sonho se realizando. Graças à sua habilidade, ela podia finalmente ver de perto as forças de defesa em batalha. Existe uma teoria que nem todos acreditam, de que os pêssegos concedem poderes com base na natureza e conhecimento da pessoa, mas agora ela podia tirar a prova. Tenka reconhece que aquela barreira resistiria a 1000 Shukis, enquanto Kyoka faz um elogio, deixando Bizen emocionada. Mas quando Yuki pergunta se ela era fã da força de defesa, ela faz uma cara de nojo. Como Nei não podia lutar, ela se preparou para ficar na torcida. Bizen anuncia a primeira partida entre Azuma Yashiro do 6º Esquadrão contra Azuma Himari do 7º. As regras eram claras: quem desistir ou for nocauteado perde. Seus ferimentos seriam curados, então não precisavam se segurar. Yashiro já conta a vitória, dizendo que após derrotar Himari, a levaria para casa e a transformaria em sua serva especial. Porém, Himari não era a mesma de antigamente. Ela transforma Yuki, deixando todas impressionadas com sua transformação, menos Sahara, que estava dormindo em pé. Himari avisa que Yuki ajudaria, já que ele era parte da sua habilidade. Yashiro não se importa, afinal seria cruel negar seu cão a uma adestradora. A partida se inicia. Yashiro continua suas provocações, mas logo é golpeada em cheio. Ela não conseguiu ver o ataque e ativa sua habilidade, voltando 5 segundos no tempo. Himari percebe que ela já estava cansada, iniciando o plano B. Yashiro nota que sua irmã mudou de tática, mas para ela não faria diferença, afirmando que as irmãs mais novas nunca derrotariam as mais velhas.